Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a você que está nos prestigiando com a sua audiência. Muito obrigado. Você que está chegando hoje, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei e compartilhar à vontade, né? Coloca lá o sininho, né? Dá um joinha pra gente. E quero deixar aqui também o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal. Muito obrigado pela participação de vocês, aqueles que fazem de maneira formal, aqueles que fazem de maneira informal, anônima. Muito obrigado. Lembro que na descrição do vídeo aqui embaixo tem o material da aula de hoje, material de pesquisa, de estudo, para comparar os textos e ver tudo mais, e também para quem quiser fazer a colaboração com o nosso canal. Bom, gente boa! Hoje nós vamos iniciar uma outra parte do texto. Nós vamos iniciar hoje o antigo relato da criação, Gênesis 2:3. Este antigo relato da criação, baseado na identificação com algumas tradições dentro do Pentateuco, em comparação com o primeiro capítulo, é totalmente diferente. Não é mais um texto litúrgico, mas uma passagem, um texto que de fato fala de uma realidade, algo real, ou seja, a história contada agora é uma história real. Então, vamos fazer uma breve introdução a esses temas, porque quando formos fazer a leitura teológica do texto de Gênesis 2:3, vai facilitar muito. Então, esta aula é uma aula de introdução que servirá de base para entender onde, quando, como e porquê desse texto. Como é que ele se formou, de onde ele veio, quais são as origens, qual é a reflexão que está por detrás do autor. Então, antes de tudo, quais são as diferenças entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo? Bom, provavelmente vocês já fizeram essa leitura algumas vezes e já tiraram as suas próprias conclusões. Quais são as diferenças? Bom, elas são facilmente perceptíveis. Bom, em primeiro lugar, é uma diferença de estilo, né? Temos um primeiro capítulo, um texto litúrgico comemorativo, separado dentro de uma ordem, de uma lógica, um grande rito. No segundo, encontramos uma história. Há uma diferença na terminologia também. No primeiro capítulo, sempre falamos de Deus. No segundo capítulo, se muda o termo que é usado. O termo hegemônico é Senhor Deus. O termo Senhor Deus, traduzido para a língua portuguesa, convencionalmente é o nome do próprio Deus, que em hebraico é Yahvé, geralmente escrito com as consoantes Y, H, W, H. Yahvé, o nome de Deus, o Senhor, o nome sagrado. Ele é considerado na tradição como impronunciável. Os hebreus, os sacerdotes, eles não pronunciam por respeito, para não nomear o nome de Deus em vão, né? Então esta palavra, ela é impronunciável pela tradição. Existe um dia específico para se fazer isso, existe um rito para que isso possa ser feito. Portanto, quando o Pentateuco, né, foi escrito, o capítulo 2, diferente do capítulo 1, ele vai usar esse termo, Yahvé, o tetragrama hebraico. Ele é encontrado nos sinais da escrita judaica, indica o nome do próprio Deus. O piedoso israelita, ele busca omitir essa leitura e ele substitui o tetragrama pela palavra Adonai, que significa Senhor. E aí a gente entende a primeira comparação, a nossa primeira reflexão, porque o texto sacerdotal não usa Senhor Deus, Yahvé, usa Adonai, que significa Senhor. Geralmente em grego, o nome próprio de Deus
Será traduzido para Kyrios em latim, para Dominus em português, Senhor. Em outras línguas modernas vai encontrar o seu correspondente. Então, o uso habitual de falar Senhor é uma conclusão normal dessa prática. Por trás do termo Senhor, há em hebraico o nome do próprio Deus, Yahvé, tratagrama hebraico. E a partir do uso deste mesmo nome, essa tradição era chamada de Yavista ou Javista. No primeiro capítulo, nunca encontraremos essa palavra, esse nome próprio, mas um nome comum, Deus. A tradição sacerdotal, por respeito, como disse, raramente usa esse nome, né? Usa um outro nome para isso. Por outro lado, na tradição arcaica, ainda não havia esses problemas rituais com o nome. Por isso, o nome do próprio Deus, silenciosamente, sem qualquer problema, é usado. Não por irreverência, mas porque é uma caminhada para chegar a esse conceito. Será mais tarde a classe sacerdotal, os sacerdotes, que, fazendo essa reverência, vão mudar o nome. Em outro pequeno detalhe da diferença, do capítulo, eu digo, no início Deus criou o céu e a terra. No capítulo 2, versículo 4, a segunda parte, nós vamos ver quando Deus fez terra e céu. Então, o foco não está nos céus. Ele criou o céu e a terra no capítulo 1. E no capítulo 2, quando o Senhor fez a terra e o céu. Então, os dois nomes estão invertidos. E o que isso denota? Na perspectiva do narrador sacerdotal, o céu vem em primeiro lugar, porque dá sentido à universalidade da grandeza, a morada de Deus. A primeira história trata de todo o cosmos. A segunda história, por outro lado, não tem o foco no cosmos, no universo, mas no homem. E nada é dito sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas. Não há menção do caos primitivo. A perspectiva universal do primeiro capítulo, no segundo, é substituído por uma visão estreita, focada exclusivamente no homem, na criação do homem. Porque o foco destes dois capítulos, 2 e 3, é isso. Outra grande mudança que merece ser notada é a mudança no vocabulário entre as ações de Deus. Isso também implica numa visão diferente de Deus. A visão sacerdotal, Deus disse, Deus criou. Na segunda narração, nós vamos ver algo muito interessante. É um Deus envolvido com ações muito concretas, podemos dizer assim, banais. Deus fez, moldou, soprou, plantou, pousou, levou, adormeceu, tirou uma costela, fechou a carne, levou, fez roupas. Todas as ações, mais do que comum, apresentam Deus como com ações antropomórficas. Então, se em Gênesis 1 eu digo que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 2 Deus ensina o homem agindo como homem. Deus é apresentado como um oleiro, como um jardineiro, como um cirurgião, como um alfaiate. Deus é descrito no ato de realizar ações humanas. O autor sacerdotal nunca teria se permitido atribuir a Deus essas ações simples. Nós facilmente vamos perceber que o pensamento javista ele é mais arcaico, mas profundo nessas reflexões, mas menos teologicamente sofisticado. A linguagem, por ser mais antropomórfica, ela não divaga em conceitos muito elevados, né? O fato de atribuir esses elementos de ações humanas a Deus é tecnicamente chamado de antropomorfismos. Eu já falei isso. Ou seja, apresentar Deus na forma humana, né? Nós não estamos
lidando com um texto que descreve a vida de uma ação concreta de Deus, mas é uma maneira de falar de Deus, é uma maneira de se relacionar com Deus, é uma maneira do homem falar daquilo que ele conhece. Por quê? Para fazer a ação de Deus ser entendida, para fazer com que as ações de Deus sejam claras àqueles que devem compreender quem Deus é e como ele age. Qual a origem dessa história? Como é que essa história se constrói? Um estudo cuidadoso do todo dessa obra permite entender que a seção de Gênesis 2:4b a 3:24 é uma unidade muito homogênea, ou seja, a linguagem que é aplicada aqui, ela tem um estilo narrativo, uma linguagem e uma perspectiva teológica muito próprios e revelam fortes diferenças com o ambiente sacerdotal. Podemos dizer que o capítulo 1 é escrito por homens de grande conhecimento, de grande eloquência, de grande reflexão e de perspicácia no raciocínio sobre o conceito teológico a ser apresentado. E os autores da segunda parte, eles querem mostrar um ambiente histórico. Eles querem mostrar onde eles estão. Eles querem mostrar como Deus se faz presente no seu meio. De acordo com a história clássica, encontraríamos aqui o primeiro texto da tradição javista, mais ou menos escrito entre o ano 1000 e o ano 950, que podemos dizer foi um período dos mais esplêndidos da história de Israel. Ou seja, na época em que as coisas estavam muito bem, ou seja, onde eu vou falar de Deus como alguém que caminha no meio do povo, como alguém que está ao meu lado, como alguém que está junto a mim. Por quê? Porque o povo vive uma experiência histórica onde tudo está dando certo, onde a presença de Deus, a reflexão sobre Deus, ela é muito importante. Então, a sociedade em que onde esse texto é criado, ela vive algo de muito importante. Podemos dizer que este momento histórico é a mãe do reino poderoso que Israel vai se tornar. Israel pode talvez nunca ter se lembrado de um tempo tão bom quanto o momento onde que foi escrito Gênesis 2:4b a 3:24. É um momento muito bom. O reinado de Davi, os perigos dos inimigos, eles estão afastados, o Estado está consolidado, as tribos se encontram tendo um centro, uma capital, eles veem o nascimento do templo, palácios, edificações, a tradição de Israel é unificada, nasce uma cultura que agora produz textos literários. Certamente podemos encontrar esses textos literários ligados a outras culturas, a outras tradições, reflexões sobre o mundo que cerca. E na corte de Jerusalém, centro absoluto do poder, cultura, religião, tradições de todos os povos antigos convergem. Jerusalém se torna um centro de tradições. Os povos vizinhos vêm visitar, vêm conhecer. Então, os povos vizinhos são reconhecidos, são respeitados de uma maneira silenciosa. Jerusalém é formada por um grupo de pessoas que estão entusiasmados com o trabalho. São homens de fé, mas ao mesmo tempo são homens abertos culturalmente. Eles estão abertos a todas as tradições que podem encontrar ao seu redor. A própria organização da corte de Jerusalém, ela traz pessoas sábias de outras culturas para dentro de Israel. Em busca deles, deve-se escrever uma obra unificada sobre a história de Israel. Então, esses povos que vêm,
eles querem saber qual a origem desse povo, de onde esse povo. Então, como esse povo vai se mostrar aos povos estrangeiros, como ele vai contar a história àqueles que são filhos de Israel e muitas vezes são filhos de uniões entre membros de povos estrangeiros que se casam e passam a conviver junto. Então, uma das motivações desse texto se encontra aqui. Muitas pesquisas exegéticas, né, eles vão, de certa maneira, dizer que esta estrutura, esta unidade, ela foi composta, ou seja, a história foi contada num período de muita alegria, de muita fartura. Porém, essa história, que era contada aqui e ali, ela foi unificada, ela foi composta de uma maneira forte, totalmente. Ela afirmou-se na corte salomônica por volta do século X a.C. E podemos identificar como um documento javista. É bastante apropriado falar de tradições antigas que foram transmitidas oralmente, ou seja, esses textos que se encontravam em vários lugares de Jerusalém, onde as pessoas tinham possibilidades de fazer isso, eles foram, e pensar dessa maneira, eles foram reunidos. Aquilo que se falava, aquilo que se contava, as reflexões que eram feitas, elas se tornaram um texto. É uma síntese unitária, né? Essa síntese unitária, o último editor do Pentateuco só vem fazer isso no século V. E aí pertence ao ambiente sacerdotal e sapiencial em Jerusalém. Ou seja, o texto que foi escrito, que foi pensado, que foi elaborado e que foi passado numa tradição oral, ele só no século V foi de fato definido. E aí se constituíram como textos da antiga tradição de Israel. Hoje podemos dizer que esses antigos fragmentos coletados pelo narrador final, sem reconstituir uma história, sem fazer grandes arranjos, sem fingir reconstruir a história, eles tornaram-se, né? Eles tornaram-se textos muito importantes. E o que tem por detrás? Como é que esses textos eles se organizaram? A partir do quê? Qual é a linguagem? Qual é a chave de leitura? Bom, a chave de leitura totalmente diferente do ambiente litúrgico que gerou Gênesis 1 é o mito. Este texto antigo, ele usa voluntariamente o mito. Nós não temos ciência, não temos outros argumentos. O que nós temos em todas as culturas circunvizinhas para se falar das origens é o mito. Enquanto o autor sacerdotal estava em aberta controvérsia com a idolatria do mundo babilônico, que era o inimigo que os aprisionava, que já havia destruído Jerusalém, e a escola sacerdotal queria escrever uma história contra essa história dos babilônios, para mostrar que, apesar de tudo, seu Deus é o único e verdadeiro, contrário aos ídolos de pedra. O antigo autor do texto de Gênesis 2 e 3, ele tem um outro ambiente. Ele não tem esses problemas. Ele não está envolvido numa controvérsia. Ele não está em antagonismo com as outras culturas. Ele não quer provar que Deus de Israel é o verdadeiro e que ele está certo, enquanto os outros são falsos e errados. Eles não fizeram essa experiência. Então, as narrações que estão contidas ali, ele vive dentro de uma era pacífica, de colaboração pacífica, onde os povos que vêm a Jerusalém vêm compartilhar conhecimento, vêm buscar conhecimento. Ele vive uma época em que essas teologias fortes, numa seriedade e numa busca de defesa, numa apologia de Deus, podemos assim dizer, não se desenvolver. No sentido de cada tradição
em que Israel toma contato naquele momento entre o ano 1000 e o ano 950, e depois até o século V, as tradições são respeitadas. Ou seja, cada tradição é respeitada em suas próprias crenças religiosas, em suas próprias tradições e com seus próprios deuses. Israel não fez a experiência do jugo, não fez a experiência do aprisionamento, de tolher a sua liberdade de crer no Deus único. O mito, portanto, é usado pelo autor do antigo texto da criação, Gênesis 2:3. Em relação à criação das estrelas, notamos que o autor sacerdotal nem chama pelo nome, precisamente para que não fossem vinculadas aos mitos dos povos circunvizinhos. São consideradas divindades as estrelas nos povos circunvizinhos. E os sacerdotes de Israel não chamam o sol, a lua, eles chamam de luminares, de lustres, né, para não serem vinculados às divindades. Né? O autor do texto antigo, séculos antes, não tem esse problema. Não está preocupado em desmitificar, mas simplesmente criar um mito, usar a linguagem do mito. Criar um mito é errado dizer, mas falar através de um mito. O texto de Gênesis 2:3 é um relato mítico, enquanto Gênesis 1 é um poema litúrgico que celebra a criação. Gênesis 2:3 é um relato mítico que apresenta o início da história humana e tem a intenção de explicar a realidade daquele povo. É necessário que tenhamos um momento para esclarecer o conceito de mito, né? Porque o conceito de mito que Israel usa não é o conceito negativo de mito que nós hoje abraçamos, né? Nós temos um conceito de que as coisas míticas são falsas, que são inexistentes, que são inventadas e correspondem, em outras palavras, a conto de fadas, né? A história da carochinha. Até se pensavam que eram religiosos, né? Em Gênesis 2 e 3, esse não é o conceito. A forma com que o autor javista trata o mito é a maneira antiga de explicar a realidade. Os mitos nunca são inventados como os contos de fadas, mas eles são sempre interpretação da realidade através de uma história. Com o mito, os antigos tentam explicar a razão das coisas que existem, das coisas reais. Eles não estão falando de conceitos, eles estão falando de coisas, de situações, de pessoas, de fatos, da história. Assim, eles compõem os grandes pensamentos que eles fazem, as grandes reflexões que eles fazem, compõem histórias que passam no tempo, antes e passam num tempo passado para que possam explicar o que acontece no hoje do homem. Então, esta maneira é a maneira de interpretar o conceito de mito do povo de Israel, do autor de Gênesis 2:3. As imagens mitológicas também não estão muito distantes de nós. Muitos autores, até modernos, recorreram às imagens míticas, né, para explicar certas coisas. Vamos dar um exemplo. Freud, ele reinterpretou o mito de Édipo, que já era pensado na antiguidade exatamente com os conceitos com a mesma intenção que Freud o reinterpretou. Então, o uso do caráter mítico, ele não é uma coisa tão distante de nós. Porém, interpretar e compreender bem o porquê que foi usado o mito é muito mais importante que conceituar o mito. O conto mítico não é simplesmente um conto de fadas, mas serve para explicar algo que é corriqueiro, algo que sempre acontece, algo que está ali no dia a dia e vai perspassar os anos tendo aquela mesma estrutura. Então, por isso somos levados pela própria natureza pensar que agir, se comportar, compreender os mitos
compreender os mitos é compreender aquelas coisas que vão se repetindo na história e criar padrões, modelos. Então, os mitos, né, não são falsos. Dizer que o mito nunca aconteceu não faz sentido. O mito é algo que é recorrente, de fato. É algo que sempre acontece. Então, o mito no conceito antigo e que foi abraçado pela tradição javista é parte de algo que sempre acontece. Dito dessa forma, não é um fato histórico, não é uma fotografia, mas a memória de algo a compreensão de algo que acontece com frequência. Então, diferente da história, que é de fato um evento que acontece uma vez só, o mito ele perpassa os tempos. É um eco. Assim, nós fazemos uma distinção entre o evento histórico e o fato mítico. O evento histórico é uma situação que ocorre uma vez só. O evento mítico é algo que se repete, algo que sempre se repete na vida de todos os homens, em todos os tempos, e pode ser compreendido dessa maneira. Então, quando eu falo do mito no conceito hebraico, eu não estou negando a realidade. Então, dizendo que é um texto mítico, o texto de Gênesis 2:3 é um texto mítico, eu não estou dizendo que ele não é real. Eu estou dizendo que ele foi feito para ter uma abrangência muito maior que um fato histórico. É uma realidade muito mais universal. E aí, para entendermos algo mais, existe na compreensão deste mito a intervenção sapiencial, ou seja, das escolas sapienciais. Então, se existe uma história, se uma história ela é apresentada como representação de uma realidade, ela tem que ser refletida, e aí que entra a intervenção sapiencial. Ou seja, podemos dizer que o autor ele compõe a história usando uma linguagem mítica, apresentando uma história para dizer um evento que sempre irá se repetir. E com a linguagem sapiencial, ele vai construir uma história que está revelando um conceito, revelando um conhecimento. Então, o nosso autor é um estudioso das escolas de Jerusalém, alguém que coleciona tradições do povo para ensinar, para treinar, para formar os seus contemporâneos, para fazê-los entender o significado da realidade que estão experimentando naquele momento e saber que ela tem as suas origens no passado e ela vai ditar os passos futuros. Ou seja, é a partir do conhecimento das origens que eu consigo compreender e direcionar o meu futuro. Ele quer explicar, por exemplo, a causa do mal, da dor, da morte e da maldição. Ou seja, o mal está na história, ele é uma realidade que perpassa os séculos, a dor também, a morte também, o conceito de bênção e de maldição também. Então, quando todos esses temas vêm à tona dentro de Gênesis 2:3, aí, com a linguagem do mito, eu posso reinterpretar no meu tempo de hoje as cenas que aconteceram no passado, as cenas que foram vividas, as reflexões que foram feitas. Então, ele parte de uma situação original, desde a origem dos males, até apresentar como estão hoje, como solucionar os males hoje. A mesma reflexão é muito bonito porque o Evangelho vai dizer, os Evangelhos e os apóstolos vão tratar disso. Ele é o novo Adão. O Adão está lá no Gênesis, no mito do Gênesis. E Cristo é o novo Adão, ou seja, Cristo ele refaz o novo homem. Criado à imagem e semelhança de Deus, recriados à imagem e semelhança de Deus pela graça da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o mito de lá conversa com o mito de lá, que era uma realidade daquele momento, conversa com a realidade deste momento e perpassa a história. Então, cada criança, cada adulto, cada jovem, cada homem que recebe o batismo faz essa experiência. A experiência de novamente ser reavivado, remoldado. E este vaso rachado, ele é feito de novo. O autor, então, ele compõe,
né, com a sua cabeça, sua própria cabeça, com a sua própria inteligência, com o culto que ele vivia, ouvindo, pesquisando nas tradições próprias e nas tradições do mundo que o cercava, uma linguagem que faz com que ele fale do mundo, não só do seu, mas dos estrangeiros, porque ele vai falar do homem. O homem não é só o povo de Israel. O homem está espalhado pelo mundo, em diversas culturas. Então, quando Gênesis 2:3, ele não quer dar uma resposta aos israelitas. Ele quer dar uma resposta à humanidade. Ele quer contar uma história diferente para a humanidade, diferente daquela que era contada. E essa linguagem sapiencial, ela que é típica do livro dos Provérbios, e nasceu neste mesmo ambiente sapiencial, ela serve também de base para esse raciocínio. Então, a escola sapiencial escreve um texto que hoje diríamos que é filosófico. Então, não nos esqueçamos que a filosofia de Jerusalém não é a filosofia dos conceitos platônicos, aristotélicos, não. Ela é escrita numa linguagem mítica. Eles não têm os conceitos que os gregos tinham, eles têm a linguagem do mito. Então, se não gostarmos da expressão mito, podemos usar agora, sabendo que este mito é de fato uma linguagem que filtra a realidade, podemos chamar de conto filosófico, conto sapiencial. Se é melhor assim, podemos entender dessa maneira. Podemos dizer que é uma história sapiencial, uma história que quer formar e educar religiosamente. Não informar sobre ciência, nem sobre as curiosidades do homem primitivo. Ele quer educar religiosamente. Ou seja, a história do homem de Gênesis 2:3 é um esboço da aliança. É a aliança do ponto de partida real dela. Não como aquela feita no Sinai, depois de quedas, de perseguições e tudo mais. É aquela que parte do ponto de partida, do como seria. A estrutura dessa história é o esquema da aliança. O autor, ele conhece a história de Israel, o vínculo, o povo de Deus, toda a caminhada do Egito, o pacto que Deus fez no Sinai. Então, isso é um laço próximo com a graça. E diante dessa libertação, Deus oferece um pacto, uma amizade, e aí a lei. A partir desse pacto de amizade, o homem pôde sair daquela situação de escravidão, situação de degradação. E os judeus, eles experimentam isso e querem entender que isso não é algo que foi conquistado a partir do nada. Isso faz parte de uma bênção, de uma promessa. Então a preocupação teológica mostra que o autor usa uma linguagem mítica, tem as ferramentas da sabedoria de Israel, mas é um grande conhecedor da lei, do Deuteronômio, da segunda lei. Ou seja, a quebra do pacto que é apresentada, ela vai explicar todo o porquê de chegar no Sinai. Então, ela lança as bases. Ou seja, o Deus de vossos pais continua caminhando. Ele vai ao Egito libertar, ele vai buscar. Então, se lermos atentamente o antigo relato da criação, o pecado que é apresentado e a maneira com que ele é apresentado, percebemos que ele é dominado pela mesma maneira de pensar. Deus faz o homem. Não o pega e coloca em um jardim e lhe dá uma lei. O padrão inicial é um padrão histórico. Deus tirou Israel do Egito e colocou na terra prometida e lhe deu uma lei. Em Israel, o observar, viver amizade com Deus, ele está ligado ao fato de eu tenho que viver isso para que não corra o risco de perder a lei. E o autor teme que isso aconteça, ou seja, que as pessoas percam as suas terras, e isso é o que faz com que ele escreva um texto que quer mostrar que não foi imposto algo, mas foi proposto algo. Ele vive na terra, ele se alegra porque Deus a deu.
No entanto, ele está ciente dos riscos que Israel corre. Então, ele diz, através do texto de Gênesis 2:3, que Deus nos pegou, nos colocou aqui, mas atenção, porque isso tudo está em nossas mãos. Nossa desobediência, na verdade, pode nos tirar da terra. E aonde é que ele encontra argumento para isso? No texto do mito do pecado, onde o homem está no jardim do Éden, que foi criado por Deus, foi dado por Deus, e por más ações, por más decisões, ele perde tudo. Então ele está dizendo ao povo que está em Jerusalém, no meio da fartura, construindo um templo novo, estruturando uma vida, é o melhor momento de Israel. Ele está dizendo, olha gente, tudo isso aqui foi dado por Deus, mas cuidado com as decisões que vocês vão tomar, porque é exemplo do que aconteceu lá, isso pode se repetir aqui. Isso estava na mentalidade desse autor antigo. O texto também tem Deus como o seu autor. E aí, isso dá a esse texto um valor ainda maior, porque eles concebem que esta inspiração ela vem de Deus. Entender essa relação de Deus com a humanidade é algo que é dado por Deus. Quando Deus disse que o autor, com sua inteligência, com sua cultura, escreve esse texto, simplesmente ele está dizendo que eu fiquei em silêncio, mas não neguei, eu não esqueci que Deus está trabalhando no próprio autor. Deus usa essa inteligência dele, aquela cultura dele, e faz com que o homem e os homens que estão escrevendo esse texto, que foram inspirados, escrevem um texto com o entusiasmo de Deus, ou seja, tendo Deus dentro de si, estão imbuídos da presença de Deus nas suas vidas. Então, eles fizeram isso com sua inteligência, com a cultura do seu tempo, mas inspirados por Deus presente no tempo, na cultura e na inteligência deles. Deus não adicionou elementos de cultura descobertos séculos depois. Ele inspirou-se na cultura que tinham e ajudou com que eles pudessem compor esses textos de uma maneira significativa. E aí vem, quando a gente está falando disso, a gente vem a comparação com os mitos orientais, né? Antes de ler o texto, é apropriado a gente mostrar o que existe por detrás, qual era a cultura daquele tempo. E é isso que é a beleza. A antiga, esse texto de Gênesis 2:3, a narração da origem do homem, do ponto de vista do autor sapiencial, de origem já vista, aquele homem que faz uma grande reflexão usando a linguagem do mito para explicar a realidade do homem, de sua origem, de sua dignidade, ele tem um porquê. O porquê é que ele quer ser uma história diferente, ele quer ser um conceito diferente, ele quer ser uma narração diferente dos mitos que existem circunvizinhos a ele. Ele não acredita que a sua origem é a origem que é apresentada pelos babilônios, que a sua origem é a origem que é apresentada pelos assírios. Ele não quer acreditar que ele foi criado simplesmente para fazer o trabalho dos deuses, como um escravo, chamado de Lulu, ou seja, de idiota. Idiota porque ele vai ter que sofrer, ele vai ter que padecer. Ele não quer ser uma narração do Oriente, dos babilônios, um Gilgamesh da vida, que passa o tempo inteiro correndo atrás da árvore da vida, querendo ter a eternidade, e porque se descuida, uma serpente vem e lhe toma a árvore da vida que ele já tinha, depois de todas as buscas, conquistado. Ele perde a árvore da vida. E depois, quando ele está desolado, triste, ele se encontra com alguém que lhe diz: olha, o que tem para você é isso: comer, beber, encher a barriga, olhar para os olhos do teu filho, aquecer bem a sua esposa no seu leito, porque o máximo da alegria que você vai ter é isso, porque você está fadado à morte. Então, o autor de Gênesis, ele não acredita,
Ele não quer compreender, ele não crê que essa é a origem e o destino do homem. Então, entre os mitos que foram apresentados, nós temos o mito de Ataraxes, né, que significa superinteligência, que é uma divindade da Mesopotâmia, né? Então, Ataraxes, ele faz uma história que diz assim: no início eram os deuses. Então, quem tinha que fazer os trabalhos eram os deuses. Então, que quando tinha que fazer um grande esforço, quem é que ia fazer o esforço? Os deuses. Então, os deuses estavam se cansando daquilo, né? E aí os deuses pedem para criar deuses de segunda categoria. E os deuses de segunda categoria vão fazer o trabalho e os deuses elevados ficam num lugar separado, né? E eles vão carregar o cesto dos deuses. Mas chega um momento que esses semideuses, eles se revoltam. Chega, não queremos mais trabalhar. Chega de trabalho. E aí, esses deuses, eles se revoltam. É meio que uma revolução lá, faz o sindicato deles e não vamos mais trabalhar. E aí eles fazem uma grande assembleia e os deuses decidem criar alguém que não é nem Deus, nem semideus. É o Lulu. O Lulu é podemos dizer assim, um tipo de robô que deveria trabalhar para os deuses, né? E aí chamam uma deusa, né? Que vai fazer, né? E para que o homem, esse Lulu, possa ter vida, então Nint, né? Que a senhora, aí começam as comparações que são muito interessantes. Nint é a deusa conhecida como a Senhora da Costela, a Dama da Vida. A Nint, ela abriu a boca de seus deuses, né? Para que ela possa trabalhar, ela não pode trabalhar sozinha, então ela precisa de alguma coisa. E aí chamou outro deus, que é Enki, que fornece argila. Então, Nint é quem molda, Enki é quem fornece a matéria, mas para que esse deus tenha vida, para que esse boneco tenha vida, para que esse robô tenha vida, eles precisam fazer o quê? Eles precisam dar vida a ele. Então, o que eles fazem? Eles vão lá e pegam uma divindade chamada Nós, né? E derrubam ele, matam ele. E aí, esse Nós, com o corpo, né, com o sangue desse Nós, eles misturam, e aí chamam os Anuma, que são os espirituais, e os Igi, que são aqueles que têm os líquidos, e eles cospem na argila. Eles cospem nessa argila. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, vocês vão comparando, são peças que estão se encaixando. E esta Senhora da Costela, ela mostra esta criatura que foi feita, que foi composta do barro, com as mãos dela, com a carne e o sangue de um deus caído, com a saliva e o sopro da boca de deuses, e ele concebe a humanidade. E aí ela só impôs uma regra: esta humanidade tinha que ter voz, ela tinha que ter falar. Então, eles vão carregar o fardo dos deuses, mas eles precisam ter liberdade, né? Liberdade, porque eles afrouxaram os fardos dos deuses, e tinham que ter voz. Voz, porque eles tinham que poder se relacionar entre eles. Então, é um modelo clássico da criação dentro da tradição mesopotâmica, ou seja, o homem é alguém que foi criado de alguém que reclamou, de alguém que não estava infeliz, com a saliva, com o sopro, para fazer o trabalho dos deuses. Ou seja, ele é criado, fadado a servir os deuses. Então, o autor bíblico, ele usa ferramentas dessa, ele tem conhecimento dessa linguagem mítica. E essa, contudo, ele vai comunicar uma visão teológica
tendo base nessa, totalmente diferente dessa. Ou seja, o homem é criado imagem e semelhança de Deus. Ele não é criado à imagem e semelhança, ele não é um Deus caído, ele não é um resto, ele não é alguém criado para servir, mas para dominar, para guardar, para organizar. E aí nós temos um outro poema, o poema de Gilgamesh. Gilgamesh é aquele que eu disse. Então ele sai procurando a árvore da vida, ele quer encontrar isso, ele quer fazer essa busca. E ele, nas suas viagens, ele encontra-se com Utanapsin, que sobreviveu ao dilúvio, e aqui nós vemos como é que o contato do povo de Israel com a tradição que vai falar do dilúvio universal. Né? Então, Utanapsitim sobreviveu ao dilúvio, né? Diz onde está a árvore da vida. Ele que navegou, que sobreviveu, ele vai dizer a Gilgamesh onde que está a planta da vida, a árvore da vida. E aí, com dificuldade, ele vai até onde este homem diz que está e ele consegue. E enquanto o Gilgamesh ele consegue a planta da vida, e quando ele está voltando, ele para tomar um banho, ele para se purificar, e um animal rouba essa planta da vida. E esse animal é uma cobra. E assim, Gilgamesh, cansado, ele começa a caminhar sem rumo, desanimado, derrotado. Então, lá pela 10ª tabuinha da jornada de Gilgamesh, são 12 ao todo, ele para numa taverna. E nessa taverna ele encontra Siduri, que é a mulher que faz o vinho, que serve o vinho. E ela pergunta por que ele está triste. Ele diz porque perdeu o seu amigo de caminhada, perdeu a árvore da vida, e que agora ele está ali. Né? Ele está ali, a única coisa que ele tem para acalentar ela é o vinho que ela dá, né? E ele tem medo porque ele tem medo de ver a face da morte, ele teme a morte. E aí Siduri diz assim: olha, você caminhou por tudo quanto é canto, você está caminhando de maneira aleatória agora, pare de fazer isso, vem, come, bebe, satisfaça a tua barriga, busque prazer dia e noite, comemore os dias, dance, cante ao som de música, use roupas limpas, mantenha a cabeça lavada, olhe para o teu filho segurando a mão dele, procure uma noiva que venha se alegrar no seu peito. Esse é o único destino que cabe a você. Então, nessa grande visão pessimista que é apresentada do homem pelo mundo mesopotâmico, o autor bíblico, ele também vai conhecer. E ele não quer isso. Ele não quer crer que essa é a origem do homem. E aí ele tem a sua inspiração. E então é Gênesis 2:3, a origem do homem. O trabalho, como o homem é feito. Como o homem encontra a sua companheira, como essa realidade é feita. E aí, o último tema que nós vamos tratar hoje é Babel e Bíblia. Babel é a grande cidade onde todas as culturas se envolvem, se reúnem. Então, digamos assim, a bagunça das linguagens que aquele momento histórico tem. E todas essas histórias, tudo isso estava dentro da corte de Jerusalém. Esses homens que refletiram, eles conheciam essas histórias. Mas a história que eles queriam contar ao mundo não era de um homem fadado a comer, beber e morrer. Não era um homem fadado à dor, ao sofrimento e carregar, passar a sua existência reclamando, falando dos fardos que os deuses lhe impunham. Ele é alguém que está diante de Deus, querido por Deus e que tem um propósito de vida.
que é abençoado por Deus. Então, essa é a inspiração que tem. Um dos autores, que era um assiriológico em 1902, chamado Delitz, ele fez essa expressão, né, Babel, ou seja, ele vai dizer que a história, o mito bíblico da criação, o mito antigo da criação, era uma fraude, porque nada mais, nada menos, eles copiaram peças. E aqui, uma reflexão posterior, nós vamos entender, à luz de uma exegese nova, vamos entender que ele não copiou. Ele simplesmente usou daqueles argumentos, daquelas ferramentas, para o quê? Para apresentar à humanidade a versão inspirada a ele por Deus. Contar a história do ponto de vista daquele que criou o homem, daquele que pensou o homem, daquele que gerou o homem. Então, esta apresentação que foi chamada por esse autor de grande fraude, foi dito isso porque, de certa maneira, era uma compreensão um pouco descabida, porque até então não se tinha manuscritos, não se tinha busca, e quando esses documentos começaram a serem apresentados, então a leitura feita desses documentos vai fazer com que muitas similaridades venham à tona, né? A língua cultural que o autor usou é a mesma. As ferramentas culturais eram as mesmas. A linguagem, a conceituação eram as mesmas. Então, a recorrência da árvore da vida, da cobra, da senhora da costela, dos rios por onde passa, do dilúvio, tudo isso está dentro desse bojo, porque era as ferramentas e as linguagens que ele tinha para ser compreendido pelo seu povo e pelos povos circunvizinhos. Mas a maneira com que ele ornamentou essa história e o conceito que ele está apresentando é totalmente diferente do conteúdo final daquelas histórias. Num sofrimento, dor, batalha, uma origem fundada numa grande luta, lembrando do Enuma Elish, né, que também é uma história que está aí, eu já falei na outra aula, do Gilgamesh, então, Siddhartha também. Todas essas histórias, elas colocam o homem numa visão muito pessimista. A visão do homem que está em Gênesis 2:3, ela é extremamente otimista. Até mesmo na queda do homem. O homem não é abandonado, o homem não é lançado ao relento sem eira nem beira, ele é colocado num local onde ele pode produzir, que ele pode cuidar da terra, que ele tem como se alimentar, que ele cuida da sua vida, que ele continua a sua dignidade com liberdade, com tudo isso. Claro, ferido do pecado, claro, ferido do pecado original, mas Deus lhe tece roupas para que ele não ande sem dignidade. Ele mantém a dignidade do homem, mantém o homem com a possibilidade de novas perspectivas, e é dessas novas perspectivas que o autor tira a sua grande informação, ou seja, tudo foi feito para nós, tudo nos foi dado. Por um erro nós perdemos, porque exatamente o que eles estão vivendo na Jerusalém, no momento que ele escreve esse texto, é exatamente isso. Estamos vivendo na fartura, estamos vivendo no Éden. Estamos vivendo o melhor momento da história de Israel. Estamos na terra prometida. Estamos na terra. Agora devemos olhar para os nossos pais, aqueles que estão lá no princípio, e aprender com os erros deles para que nós não repitamos estes erros. Então, essa é a grande beleza que está por detrás. Bom, a diferença do escrito da Bíblia entre outros escritos que está exatamente no por que o homem foi criado. Não foi criado para ser escravo, não foi criado para carregar o fardo dos deuses, não foi criado para comer, beber e morrer. Não foi criado para habitar a carcaça de um Deus morto. Nem foi criado com os restos de um Deus mau.
O homem foi criado para ser parceiro de caminhada, alguém que caminha pelo jardim, alguém que conversa, alguém que se relaciona com Deus, alguém que está livre, que pode ir e vir, tomar as suas decisões. Esta é a diferença do texto de Gênesis 2:3 em relação a toda a cultura e a toda a linguagem mítica da época desse escrito. A resposta que podemos dizer é que nesse relato mítico, filosófico, nós vamos falar por que o homem foi criado. Isso é o ponto de partida para o nosso próximo estudo. Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo.